Olha só, o Botafogo está jogando assim. Eu até fiz o meia-culpa na segunda-feira. Eu entendi que o Botafogo vinha jogando assim. E o Abel mesmo falou isso, 2 centroavantes. E o Almada pelo lado esquerdo. Contra o Flamengo, o Almada jogou mais por dentro e o Savarino mais por fora. O Savarino é o 10. O Almada mais por dentro. Então virou um 4-2-3-1. O que tem, se for assim, e o Botafogo pode mudar a qualquer instante, porque o Almada pode fazer o lado esquerdo do meio campo sem ser um meia fechado, porque um ponto aberto, porque ele é um meia, então ele vem por dentro e abre o corredor para o Cuiabano jogar. É assim essa dinâmica ofensiva do Botafogo. E o Botafogo chega no ataque com o Luiz Henrique na direita, Cuiabano na esquerda, Igor Jesus, Savarino e o Almada circulando, seja pelo lado pela meia esquerda, com o Savarino na meia direita, seja ao contrário. É assim que o Botafogo joga. Faz um 3-2-5, saída de bola, um dos volantes entra aqui, o Matheus Ponte vem por dentro, e ele faz um 3-2-5. Tá, defendendo, volta para cá o Marlon Freitas e faz 2 linhas de quarto. Agora, para marcar essa movimentação do Almada, na semana passada, o que é que o Abel fez? Tendo o Savarino centroavante e Almada ponta esquerda, ele pegou o Riai e encostou aqui no Almada. E o Almada fez isso. E o Jair perseguiu individualmente. O Jair perseguiu o Almada. O que abriu o corredor para o Cuiabano jogar. Por exemplo, na jogada do gol que o Igor Gomes faz o passe, o Cuiabano passa, confunde a marcação do Vitor Reis, e aí quem tinha que acompanhar aqui era o Maurício. O Maurício não acompanhou, mudou a marcação e o Igor Jesus fez o passe. Por isso eu acho plausível, factível acontecer o que o nosso palestra está dizendo que vai acontecer. Felipe Anderson jogar do lado direito do meio campo e não o Estevão. Porque o Felipe Anderson tem essa disciplina, ele tem a velocidade para chegar no ataque como ponto ofensivo e a disciplina de voltar para marcar o Cuiabano aqui atrás. Só que ainda fica essa dualidade para o movimento do Almada, porque o Almada às vezes é meia esquerda e às vezes ele é meia centralizado. Se for assim, não pode ser o Giai a marcá-lo. Não pode. Nesse caso, o Marcos Rocha é melhor para marcar o Savarino, o Vitor Reis marca o Igor Jesus e o Gustavo Gomes, que não está bem, sobra. Do lado de cá, sobra para o Caio Paulista ou Vanderlan marcar o Luiz Henrique. E aí a grande questão que ainda sobrou aqui é que alguém vai ter que marcar o Almada. Teoricamente, o Aníbal Moreno. Mas como disse semana passada o Abel, os 2 volantes deles, os 2 médios do Botafogo, quem falou eles foi o Abel, são muito fortes. Então precisa de Zé Rafael. Hoje precisa de Rafael. E precisa de mais um meia que se discipline, que pode ser o Veiga, para acompanhar o Gregory. Se não marcar os 2 volantes do Botafogo, o Botafogo vai dentro do gol toda hora. E ainda tem a discussão se o Caio Paulista ou o Vanderlan, qual dos 2 vai ser mais capaz e se será capaz de parar o Luiz Henrique. O jogo do Palmeiras passa por marcação. Só que a marcação que eu desenhei toda aqui atrás vai acontecer desde o campo ofensivo. Individual muitas vezes, mas com sobra do Gustavo Gomes. Mas marcando aqui, para asfixiar o Botafogo na saída de bola. Dito isso, André Hernan, qual que é o seu voto na enquete? Se o Botafogo passa ou se o Palmeiras passa? Quem passa, é isso? Desse jogo? Isso. Ai, 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 meu Deus do céu, que dificuldade, hein? Difícil. É difícil. Eu acredito muito na força do Allianz Parque. Eu acredito muito nesse combustível que o Abel coloca na torcida, e nesses primeiros 15 minutos que o Palmeiras sempre faz, que são muito fortes, e que apresentou isso contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu acho que se eu pudesse colocar uma fichinha ali, eu colocaria uma fichinha na classificação do Palmeiras. E você, PVC? Conscientemente, o Botafogo é favorito para ter a vaga. Como o Silvio Santos disse que sempre seguiu o instinto dele e ganhou todo o dinheiro que ele ganhou, o meu instinto, a minha intuição
né, que foi a palavra que ele usou, a minha intuição diz que a torcida vai ganhar o jogo. Muito bom, vocês podem continuar votando e mandando comentários aqui. Enquanto isso, a gente fala de outro jogaço de ontem, hein? O Corinthians venceu, apesar de não ter merecido muito ali, principalmente no segundo tempo, venceu nos pênaltis, com o Hugo saindo gigante, como um herói, pegou 3 pênaltis seguidos, depois de ter catado muito durante o jogo. E foi um jogaço, hein, PVC? Emocionante. Para quem estava assistindo sem torcer, foi ótimo. Para a torcida, coitado. Olha lá ele. Eu achei lindo o sorriso do Hugo, cara. Eu tô muito feliz com a felicidade do Hugo. Porque aquilo que eu falei, eu não sou ombudsman de torcedor, não sou sommelier de arquibancada. Mas eu acredito muito no comportamento que a torcida do Corinthians tem e que o Allianz Parque passou a ter muito também. Não é igual, tem particularidades dos dois lados, tanto em Itaquera quanto no Allianz Parque, mas essa condição de gritar o nome do clube o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, até o jogo acabar. E o Hugo saiu do Flamengo numa condição que não foi assim. Depois do erro do Hugo jogando com os pés contra o São Paulo, houve vários momentos em que a bola recuada pela defesa do Flamengo para o Hugo no Maracanã, quando a bola chegava ao pé do Hugo, o Maracanã vinha É, é o E isso Morumbisco Jandrei. é o Morumbi Jandrei. Que isso derruba, isso acaba com a carreira de um jogador. Você pode achar que o jogador não é bom, você pode não querer o jogador no seu time, mas enquanto ele está jogando, se você torce para o seu time, o meu comportamento, porque eu não sou sommelier de torcida, é dizer, vai, é incentivar. E é o que a torcida do Corinthians está fazendo com o Hugo. E veja o contraponto. O Hugo não suportou o Maracanã, que é a casa dele. E o Hugo, pode mostrar a foto do Hugo de novo? Olha o rosto, a expressão do Hugo na Neoquímica Arena. É incrível. Tem um comentário aqui, W. Rocha, valeu, falando que ele vivia na farra, na noitada, e começou a falhar demais, e aí manda carinhas chorando. Você acha que a torcida pode ter se arrependido, André? A torcida do Flamengo, né? Ah, eu acho que assim, o próprio histórico pós-Diego Diego Alves do Flamengo mostra que o Flamengo ficou ali titubeando para ter um goleiro, né? Para mim, o grande goleiro da história recente do Flamengo é o Diego Alves, pelas conquistas e pelo momento, e pelo goleiro que ele era, né? Que ele sempre foi. Depois da saída do Diego Alves, enfim, que ele foi embora do Flamengo e tal, o Hugo Souza apareceu como esse goleiro, né? O Neneca. Sempre apareceu como esse goleiro que seria o grande nome, um cara, um moleque da casa, aquela coisa toda. E essa falha num jogo contra o São Paulo, que ele deu a bola no pé do Brenner, o Brenner fez o gol, praticamente colocou um X ali na carreira dele. E ele foi embora. E agora só com o Rossi, que mesmo assim ainda reveza com o Matheus na Copa do Brasil, e o Rossi é um goleiro, mas não é aquele baita goleiro, ou não mostrou ainda ser aquele baita goleiro. Tentaram o Santos não deu certo no Flamengo, mostra que acho que faltou paciência da torcida, né? E o dirigente vai muito na onda da torcida, fica aquela coisa de vamos tirar o cara, vamos preservar e tal, e acabou emprestando para fora. E hoje você vê que ninguém mais. Você vê alguém falando de Carlos Miguel? Você vê alguém falando que saudade do Cássio? Não estou falando da história do Cássio, que a história do Cássio é gigantesca, está na história, um dos maiores da história do Corinthians. Mas hoje alguém fala, ai que saudade do Cássio, ai que saudade do Carlos Miguel volta. Não, acabou. Hoje o Hugo Souza é o goleiro do Corinthians e que, quando sai na escalação na Neoquímica Arena e o Samir Carvalho estava lá ontem para testemunhar, quando anunciam a escalação do Hugo Souza, o estádio inteiro aplaude de pé. Então, assim, o Corinthians tem um goleiro agora e essa trajetória está sendo escrita de maneira bonita pelas mãos do Hugo Souza, que ontem pegou de novo mais 3 pênaltis.
Eu escutei sim o nome do Carlos Miguel ontem, né? Mas era um chupa Carlos Miguel. Samir, bom dia. Você viu que você veio mais cedo hoje, né? Ih, Samir até travou com essa minha piadinha infame. Você escutou minha piadinha? Não, bom dia, Domi, PVC Hernan. A quem nos acompanha de Vou primeira, te não poupar escutei dessa. para ver. Samir, Pode- 4 milhões o Corinthians ganhou com essa classificação, hein? E aí, já pode comprar o cara. É verdade, Falta o 800. midiático chegou, né? O torcedor corintiano ontem eu ouvi falar isso, né? O Hugo é o midiático, né? Que o torcedor corintiano tanto espera aí da diretoria do Corinthians. O torcedor está ansioso para que o Corinthians antecipe a compra do Hugo, né? O Corinthians, inclusive, vai ter um Corinthians e Flamengo. O Hugo está, pelo amor de Deus, né? O Hugo está com 2 cartões amarelos, né? Está pendurado, vai jogar contra o Fortaleza. Só me falta o Hugo tomar um terceiro cartão amarelo e depois não jogar contra o Flamengo. O Corinthians tem que pagar uma multa para ele entrar em campo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Os 2 clubes ainda podem se enfrentar também na Copa do Brasil. E a torcida espera de forma ansiosa. O Corinthians já fez, né, o contato com o Flamengo. A gente não sabe exatamente em que pé está a negociação, né? Se vai antecipar agora, vai adiantar o pagamento para já ficar com o Hugo em definitivo. O Corinthians tem aí que pagar 800 mil euros, né, para ficar com 60% dos direitos do Hugo. E agora a torcida aguarda ansiosamente, né, para que o Corinthians faça esse pagamento. E o torcedor às vezes não entende, porque o Corinthians estava oferecendo 10 milhões de dólares por um jogador, o Gonzalo Plata. Estava oferecendo 4 milhões de dólares por outro jogador, que era o Cuejar. As 2 negociações não deram certas, né? E sem falar que ainda ia pagar o salário do jogador. Então o torcedor não entende porque o Corinthians tinha 10 milhões de dólares para dar em um jogador e não tem 800 mil euros para comprar o Hugo logo. Existe sempre um temor, né? O Hernan falou aí que o Flamengo até hoje não acertou o goleiro. O torcedor corintiano fica preocupado, né? Será que existe a chance dele voltar para o Flamengo? Ou pior, né? Pintar uma proposta, porque a gente nunca sabe exatamente detalhes do contrato. Vai saber se existe alguma cláusula, por exemplo, pinta uma proposta da Europa de 20 milhões de euros, 15 milhões de euros. Aí o Corinthians tem que cobrir a proposta para ficar com o jogador. Então, enquanto o jogador não for do Corinthians oficialmente, o torcedor vai ficar com essa pulga atrás da orelha e com esse temor de perder o goleiro que, para mim, é o melhor jogador do Corinthians hoje. E não falo pelo jogo de ontem, acho que já até falei aqui no de primeira, já algumas rodadas. Ô Não, o Samir, Rafael Pena manda aqui, ó, que o Flamengo não vai hum, liberar o Hugo facilmente. não, Tá mas no contrato, aí ó, né? eu até eu vou dizer o seguinte, tem um contrato, existe um contrato e o contrato diz o quê? Que a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians pode fazer a compra definitiva, né? Aí são 4,8 milhões de reais que dá os 800 mil euros ali pela compra da porcentagem que o Samir falou. O Corinthians tem o contrato na mão. Tá escrito lá, opção de compra. Você tem até o dia tal para exercer a opção de compra. Então o É Corinthians isso está aí. sob contrato, está tranquilo. Então chega lá na data do contrato, na véspera, tá aqui, ó, o Flamengo depositado, o jogador é nosso. E aí eu questionei algumas pessoas do Corinthians se iria fazer antecipação, se iria já comprar o goleiro agora, se já iria se garantir. E a resposta foi: tem o contrato e o contrato está sendo cumprido. Então, assim, se o Corinthians decidir antecipar, beleza, entrou uma grana ali de patrocínio e tal, antecipa, se ajeita com o Flamengo. Essa questão eu não consegui apurar se já está acontecendo com o Flamengo essa conversa para compra. Mas o Corinthians está tranquilo porque tem o contrato que assinou com o Flamengo, de empréstimo com a opção de compra. Tá ali, não tem o que fazer. E O aí como o Flamengo Samir não falou, pode se falar, chegam. não quero mais vender. Não, se o Flamengo chega com esse, eu não quero mais vender, quero usar, ou então chega uma proposta de fora milionária, o que eu ouvi foi, mas a vontade do jogador qual é?
Hoje o jogador se sente totalmente em casa no Corinthians. O Corinthians abriu uma porta que para ele estava fechada e que ele sabe que iria ter que recuperar a condição, a confiança e tudo mais, e no Corinthians ele conseguiu. O Corinthians abriu a porta para o Hugo. O Hugo hoje está nos braços de uma das maiores torcidas do Brasil pelo desempenho e ele tem muita gratidão por isso e ele quer ficar. O Hugo quer ser jogador do Corinthians. Então o Corinthians está tranquilo em relação a isso. Ah, vai vir o Real Madrid querendo contratar. Decisão do goleiro. Mas hoje a decisão dele é ficar. Né? Estou sendo extremamente exagerado aqui de falar Real Madrid, e isso não é informação, isso é só uma maneira de dizer. Mas hoje o Neneca, o Hugo Souza, quer ser jogador do Corinthians e fazer uma história com a camisa do Corinthians. Então, por isso, deixa o Corinthians tranquilo em relação a contrato, antecipação, essas coisas todas. O Corinthians tem ali um contrato que está sendo cumprido e quando chegar a data de exercer a opção de compra, vai exercer. A verdade, Odomi, é que o Corinthians estava passando mal, aí chamou o Hugo. Ai, meu Deus do céu. Não Olha sei se só, todo mundo eu tô entendeu essa ouvindo. piada aqui no chat, que não foi boa. Ô, PVC, o Flamengo devia ter colocado um preço mais alto no Hugo? Não, o Flamengo não. Lá vou eu ser sommelier de torcida. Não quero ser sommelier de torcida. Eu tô aplicado. Já virou. Você perdeu um jogador do potencial que tem o Hugo, porque ele não conseguia pisar na grande área do Maracanã. O que desvalorizou o preço do Hugo foi ele ser vaiado sistematicamente no Maracanã. O jogador que é aplaudido de pé, o Gabigol vale mais hoje ou valia mais em 2019? Claro que valia mais em 2019. E ainda tem parte da torcida que quando o Gabigol entra em campo aplaude. O Hugo recebia a bola para jogar com o pé e o Maracanã vaiava quando ele ia dominar a bola com o pé, porque ele teve um momento da carreira dele que ele errava com o pé. Não está errando. Então, nesse cenário, ele vale 800 mil euros. A pergunta é a seguinte: hoje, 800 mil euros são 4 milhões e 800 mil reais. Se fosse 10 dias atrás, os mesmos 800 mil euros seriam provavelmente 5 milhões e 200 mil reais. O euro baixou um pouquinho. O euro vai baixar ou vai subir? Se você imaginar que o euro pode bater em dezembro R$ 5, não vai, né? Mas vamos dizer 5,80 em vez de 6,08, você vai pagar 4 milhões e meio de reais em vez de 4 milhões e 800. Se você achar que o euro vai voltar para 6,12, você vai pagar 5,200? Não, esse aqui está agora. Mas dá para adivinhar isso? Não. Tem dois movimentos que o Corinthians tem que fazer. O Hernan explicou perfeitamente. O Hugo é jogador do Corinthians. Basta para isso que o Corinthians pague pelo contrato e que o Hugo queira permanecer. A chance do Flamengo, se quiser, é o Flamengo chegar no Hugo e dizer assim: volta para cá que você vai ser feliz. E convencer o Hugo que ele vai ser mais feliz hoje vai ser mais feliz voltando para o Flamengo do que, dá para mostrar a foto de novo? Do que com esse sorrisão que ele está em Itaquera. Cara, para mim o que demonstra tudo, o X da questão, é o duplo sorriso. É o sorriso que a gente viu na foto do Hugo e o sorriso do torcedor em Itaquera ontem com a classificação. Ô, Samir, você estava no estádio, né? Como é que foi? O torcedor estava muito confiante em relação ao Hugo, né? Antes das cobranças de pênaltis começarem, né? Porque o torcedor já gritava o nome dele, existia uma confiança muito grande, ele já, né, pegou pênalti com a camisa do Corinthians, claro que ninguém esperava, e eu não me recordo, acho que isso não aconteceu com o Cássio, né, de um goleiro PVC, aí é com PVC, mas eu acho que não aconteceu com o Cássio, por exemplo, um goleiro pegar 3 pênaltis, né, consecutivos com a camisa do Corinthians. Foi realmente incrível ali o que o Hugo fez, mas chegou algum momento que o Hugo teve que salvar 2 vezes, né? O Red Bull teve a chance de se classificar em 2 oportunidades. Claro,
Claro que o torcedor ficou temeroso nesses momentos, mas a confiança com o Hugo era muito grande, incrível. Antes realmente das cobranças, o torcedor já estava confiante em relação ao goleiro. Na matemática do PVC sobre a compra do Hugo, não podemos esquecer que esses 5 e 200, talvez o Hernan tenha informação, né? Quanto que o Corinthians terá que pagar para o Hugo estar em campo no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, e claro, se cruzar na Copa do Brasil, mas é uma conta que de 5.200 pode pular para 6 ou até 7, né? Eu não tenho o valor que o Corinthians vai ter que pagar, mas sempre tem um valor a pagar para colocar um jogador que está emprestado em campo contra, né, o seu clube. A cláusula Rodinei. Vamos chamar essa cláusula de cláusula Rodinei. Essa cláusula Rodinei devia ser impugnada pelos regulamentos de campeonatos. Eu vou dizer por quê. Eu estou chamando de cláusula Rodinei porque o Internacional pagou R$1 milhão na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 para o Rodinei poder jogar pelo Internacional contra o Flamengo. O Rodinei foi expulso e o Flamengo ganhou o jogo. O Rodinei não foi expulso de propósito, acontece, não tem problema nenhum. Mas foi uma contradição, foi o Inter pagou a multa para o Rodinei jogar, o Rodinei jogou, foi expulso, o Flamengo ganhou o jogo. Em 2014, o Courtois era goleiro do Atlético de Madrid, emprestado pelo Chelsea. E o Chelsea chegou à semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid. E o Chelsea bateu na UEFA e falou: ó, o goleiro deles não pode jogar contra mim. Tem essa cláusula aqui no contrato, ó. A UEFA falou: que cláusula? No contrato que vocês fizeram de compra e venda? Não, mas tá aqui no regulamento, ó. O jogador inscrito pelo clube pode jogar em qualquer circunstância, em qualquer jogo, não tem problema nenhum. O contrato é seu com ele. Mas se você quiser acionar judicialmente, você aciona. No meu campeonato, ele vai jogar sim. Porque eu não vou desvalorizar o campeonato porque você tem um acordo de clube com clube. E o Courtois jogou, sem pagar multa. Eu acho que isso devia ser praxe em qualquer campeonato do mundo. Agora, claro, acho que o Hugo se tem no contrato, se a CBF não tem uma cláusula anti-cláusula Rodinei, vai pagar a multa e vai subir o preço. Acontece. Paga a multa e depois paga a compra.